E aí, exploradores? Bem-vindo ao Explora Mundo. Bora falar do futuro da inteligência artificial, onde a mente humana encontra o poder dos algoritmos. Prepare-se para explorar um mundo de possibilidades sem limites, onde máquinas aprendem, adaptam e transformam nosso mundo de maneiras empolgantes e revolucionárias. Se prepare para entender como elas funcionam e como estão mudando nossa vida cotidiana. Já se inscreva para não perder nenhum vídeo, compartilhe com aquele explorador que também ama a tecnologia. E claro, deixe seu like para nos ajudar. Então, prontos? Então vamos começar. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui coisas como reconhecimento de padrões, tomada de decisões, processamento de linguagem natural e muito mais. A IA pode ser dividida em diversas subáreas, como aprendizado de máquina, visão computacional e robótica. Ao longo das décadas, avanços significativos têm sido feitos na área, permitindo aplicações práticas em uma ampla gama de setores, desde assistentes virtuais até carros autônomos. No entanto, questões éticas e sociais relacionadas ao uso da IA também estão em constante discussão. A história da inteligência artificial remonta a meados do século XX, quando cientistas começaram a explorar a possibilidade de criar máquinas que pudessem exibir comportamentos inteligentes. O termo inteligência artificial foi cunhado em uma conferência realizada em 1956 na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, onde os participantes discutiram sobre como as máquinas poderiam ser programadas para simular processos de pensamento humano. Ao longo das décadas seguintes, houve avanços significativos na área, com o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais e técnicas de processamento de linguagem natural. Estes avanços impulsionaram o surgimento de aplicações práticas da inteligência artificial em campos como medicina, finanças, transporte e entretenimento. A inteligência artificial funciona através de uma combinação de algoritmos, dados e computação. Existem várias abordagens para construir sistemas de IA, mas uma das mais comuns é o aprendizado de máquina, onde os algoritmos são treinados em grandes conjuntos de dados para reconhecer padrões e fazer previsões ou tomar decisões com base nesses padrões. Outra abordagem é o uso de redes neurais artificiais inspiradas no funcionamento do cérebro humano, que são capazes de aprender e adaptar seu comportamento ao longo do tempo. Além disso, a IA pode ser implementada em uma variedade de formas, desde sistemas de processamento de linguagem natural em assistentes virtuais até algoritmos de visão computacional em veículos autônomos. Em essência, a inteligência artificial permite que as máquinas executem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões e compreensão da linguagem natural. Alguns exemplos de inteligência artificial em funcionamento hoje incluem assistentes virtuais, como a Siri da Apple, a Alexa da Amazon e o Google Assistant, que utilizam processamento de linguagem natural para entender e responder a comandos de voz. Reconhecimento facial, sistemas como os encontrados em smartphones para desbloqueio facial e em sistemas de segurança para identificação de pessoas em imagens e vídeos. Veículos autônomos, tecnologias em desenvolvimento por empresas como Tesla, Waymo e Uber, que utilizam IA para processar dados de sensores e tomar decisões em tempo real durante a condução autônoma. Recomendações personalizadas, algoritmos utilizados por plataformas como Netflix, Spotify e Amazon para recomendar filmes, músicas e produtos com base nas preferências do usuário e histórico de interações. Medicina. Sistemas de IA estão sendo usados em diagnósticos médicos, análise de imagens de exames, pesquisa de novos medicamentos e até mesmo na gestão de hospitais para prever demandas e otimizar recursos. Chatbots são utilizados em serviços de atendimento ao cliente online, como em sites de comércio eletrônico e redes sociais, para responder a perguntas comuns e ajudar os usuários com suas dúvidas. Esses são apenas alguns exemplos, e a aplicação da inteligência artificial continua a se expandir em uma variedade de setores e domínios. Embora a inteligência artificial ofereça muitos benefícios,
também apresenta alguns riscos potenciais, tais como vieses algorítmicos. Os algoritmos de IA podem reproduzir e até amplificar vieses existentes nos dados usados para treiná-los, levando a decisões discriminatórias ou injustas. Os vieses algorítmicos referem-se à tendência dos algoritmos de inteligência artificial em reproduzir e até amplificar vieses existentes nos dados usados para treiná-los. Esses vieses podem ser introduzidos de várias maneiras. Vieses nos dados de treinamento. Os conjuntos de dados usados para treinar algoritmos de IA podem refletir vieses existentes na sociedade, como preconceitos raciais, de gênero ou socioeconômicos. Se esses vieses não forem reconhecidos e corrigidos, os algoritmos podem aprender e perpetuar padrões discriminatórios. Vieses na seleção de recursos. A escolha dos recursos ou variáveis usadas para treinar um modelo de IA também pode introduzir vieses. Se certos aspectos importantes não forem considerados, o modelo pode fazer generalizações imprecisas ou injustas. Vieses na rotulação dos dados. A forma como os dados são rotulados também pode introduzir vieses. Por exemplo, se os dados forem rotulados de maneira incorreta ou tendenciosa, o modelo de IA pode aprender relações errôneas entre os atributos. Feedback do usuário. Em sistemas de recomendação e classificação, o feedback do usuário pode reforçar vieses existentes, criando um ciclo de retroalimentação que amplifica os vieses ao longo do tempo. Vieses na própria arquitetura do modelo. Alguns tipos de algoritmos de IA podem ser intrinsecamente suscetíveis a introduzir vieses, dependendo de como são projetados e implementados. Os vieses algorítmicos podem ter consequências significativas, incluindo discriminação injusta em decisões automatizadas, como seleção de candidatos a emprego, concessão de empréstimos e determinação de sentenças criminais. Portanto, é crucial que os desenvolvedores de IA reconheçam, monitorem e mitigem esses vieses durante o processo de desenvolvimento, adotando práticas como a seleção cuidadosa dos dados de treinamento, a diversificação das equipes de desenvolvimento e a implementação de técnicas de avaliação de equidade e justiça nos modelos de IA. Desemprego tecnológico. O avanço da IA pode levar à automação de muitas tarefas atualmente realizadas por humanos, potencialmente causando desemprego em certos setores. Privacidade e segurança. O uso em sistemas de vigilância, reconhecimento facial e análise de dados pessoais pode levantar preocupações sobre privacidade e segurança dos dados. Controle e autonomia. À medida que se torna mais avançada, surgem questões sobre quem controla e é responsável por suas decisões, especialmente em sistemas autônomos, como veículos autônomos e drones. Impacto social e ético. A automação e a inteligência artificial podem ter um impacto significativo na sociedade, incluindo mudanças na dinâmica do mercado de trabalho, distribuição de renda e acesso a serviços. Superinteligência artificial. Algumas pessoas têm preocupações sobre o potencial surgimento de uma superinteligência artificial que possa ultrapassar a capacidade cognitiva humana e ter consequências imprevisíveis para a humanidade. É importante que os desenvolvedores, legisladores e a sociedade em geral considerem esses riscos e trabalhem juntos para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de maneira ética, segura e benéfica para todos. É importante nos preocuparmos com os vieses algorítmicos e outros riscos associados à inteligência artificial. Embora a IA ofereça muitos benefícios e oportunidades, como automação de tarefas, diagnósticos médicos mais precisos e assistência em decisões complexas, também pode apresentar desafios significativos, especialmente em relação à equidade, ética e segurança. Ao considerar os vieses algorítmicos, por exemplo, é essencial reconhecer que os algoritmos de IA podem refletir e até amplificar preconceitos e injustiças presentes na sociedade. Isso pode levar a consequências prejudiciais, como discriminação injusta em sistemas automatizados de decisão, acesso desigual a oportunidades e agravamento de disparidades sociais. Devemos nos preocupar em garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e implementada de maneira ética,
transparente e responsável. Isso inclui a adoção de práticas de coleta e rotulagem de dados justas, a implementação de modelos de IA que sejam equitativos e imparciais, e a criação de políticas e regulamentações que protejam os direitos e interesses das pessoas afetadas. Além disso, a educação pública sobre os riscos e desafios da IA é fundamental para garantir que as pessoas estejam cientes de suas implicações e possam participar ativamente do debate sobre seu desenvolvimento e uso. Ao abordar essas preocupações de maneira proativa, podemos maximizar os benefícios da inteligência artificial enquanto mitigamos seus potenciais danos. O que esperar da IA? No futuro, podemos esperar que a inteligência artificial continue a desempenhar um papel cada vez mais importante em nossa sociedade e em uma ampla variedade de setores. Algumas tendências e desenvolvimentos que podemos antecipar incluem avanços em aplicações específicas. Veremos avanços significativos em aplicações específicas de IA, como assistentes virtuais mais sofisticados, veículos autônomos mais seguros, sistemas de saúde mais eficientes e diagnósticos médicos mais precisos. Expansão da automação. A automação impulsionada pela IA provavelmente se expandirá para mais setores, o que pode transformar a natureza do trabalho e exigir adaptação por parte dos trabalhadores e das organizações. Desenvolvimento ético e responsável. Haverá um foco crescente no desenvolvimento ético e responsável da IA, incluindo a mitigação de vieses algorítmicos, a transparência nos processos de tomada de decisão e a garantia de equidade e justiça nos sistemas de IA. Integração da IA na vida cotidiana. A IA estará cada vez mais integrada à vida cotidiana das pessoas, desde dispositivos domésticos inteligentes até assistentes pessoais e sistemas de entretenimento. Avanços em pesquisa. A pesquisa em inteligência artificial continuará a avançar em áreas como aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica, possibilitando novas descobertas e inovações. Desafios e debates contínuos. À medida que a IA se torna mais difundida, também surgirão desafios e debates contínuos em torno de questões como privacidade, segurança, emprego, ética e impacto social. No geral, podemos esperar que a inteligência artificial continue a transformar nossa sociedade de maneiras profundas e, com isso, surgirão novas oportunidades e desafios que exigirão uma abordagem cuidadosa e colaborativa para lidar da melhor forma possível. E então, exploradores, entenderam melhor como funciona as IA. Muito obrigado por embarcar nesta jornada emocionante pelo mundo da inteligência artificial. Espero que tenha ficado inspirado pelas incríveis possibilidades que a IA oferece. Continue explorando, aprendendo e compartilhando seu entusiasmo com a gente e com outros exploradores, porque o futuro está nas mãos daqueles que ousam sonhar e inovar. E que sua curiosidade continue a desvendar os mistérios do mundo. Até a próxima!